Salve, salve, galera! Salve, salve todo mundo! Sou o Lucas Dumas de Castro, professor de História e escritor de O Brasil ao Cão. E mais uma análise semanal na nossa sexta-feira. Um bom sextou para todo mundo aí que está nos acompanhando, né? No nosso queridíssimo Poder Global. Peço para você sentar o dedo no like, dar essa força para gente, né? Que nós precisamos muito do seu like. Então se inscreva no canal, deixe o seu like. E, por favor, né, não deixe de comentar sobre o canal, de compartilhá-lo. Bastante importante para a gente continuar esse nosso trabalho. Bom, ontem a gente fizemos uma live muito boa, diga-se de passagem, sobre os problemas da América Latina, como ela está se desenvolvendo, o que está acontecendo, enfim. Acho que a gente foi muito bem, principalmente no final ali, que a gente fez trouxe o mapa da rota dos cartéis, enfim, o que está acontecendo, as estratégias americanas, as estratégias venezuelanas, enfim. Eu deixo aí para vocês, assistam essa live, cara, foi excelente, foi muito boa. E aí eu vou trazer algumas conclusões, né? Algumas reflexões que eu sempre trago na sexta-feira sobre todo esse processo, né? E vou destacar aqui a América Latina, né? Que é uma região hoje que passa a ter um grande protagonismo, né? Protagonismo na geopolítica. E aí a gente vai tentar entender isso, né? Pelo menos acho que faltou um pouco isso na live, eu vou tentar mostrar isso mais ou menos. Bom, a América Latina, ela tem uma grande importância hoje, principalmente para a China e para os Estados Unidos, por conta das famosas terras raras, de minerais raros, né? Ela passa, sim, nesse momento, por uma grande disputa entre China e Estados Unidos, lembrando bastante a década de 60, com a União Soviética, com uma única exceção, bem interessante. Hoje existe uma terceira força na América Latina, que também está em disputa, né, nesse cenário todo, que é o narcotráfico, que são os grupos terroristas, de narcotraficantes, né, hoje considerados terroristas pelos Estados Unidos, grupos de cartéis, né, e que estão também nessa disputa por minerais raros, né? Você vê que, por exemplo, aqui no Brasil, 28% do território brasileiro, saiu essa reportagem, uma coisa impressionante, está relacionado e ligado ao PCC. Aliás, perdão, a organizações criminosas. Ou seja, nós temos 28% do nosso território na mão de grupos criminosos. E esses grupos criminosos na América Latina como um todo, eles realmente têm territórios. Para quê? Para lucrar dinheiro, para lavar dinheiro, para transportar droga, para ser rota de droga, enfim. Isso se expandiu pela América Latina como um todo. Há muito tempo até. Só que hoje muito mais profissional, né? Desde a época do Pablo Escobar, onde, por exemplo, Pablo Escobar era um cara que não tinha dinheiro no banco. Ele dizer que banqueiro rouba, não é mentira. E isso é uma coisa hoje impossível. Hoje a lavagem de dinheiro é até em criptomoeda. É impossível um narcotraficante não lavar dinheiro, né? Não ter alguma conta escondida, não ter coisa. A tecnologia não permitiria, né, ter todo esse dinheiro, como o Pablo Escobar fez, enterrando, né? Dizem até que só de elásticos para enrolar os maços de dólar eram 2 mil que ele tinha. 2 mil elásticos para enrolar os maços de dólar que ele guardava. Então, assim, negócio impressionante. Mas, enfim. E aí o narcotráfico, ele entra nesse cenário como uma terceira força, sim, uma terceira força política na América Latina, hoje muito mais profissionalizada. Eu te pergunto, no cenário de disputa entre Estados Unidos e China, e aliás, vamos botar aqui, o narcotráfico, ele não existiria sem os Estados Unidos. A gente mostrou isso no mapa. Estados Unidos é o grande destino não só do consumo da droga, mas da lavagem de dinheiro. Muitas cidades, Los Angeles, Nova York, são cidades conhecidíssimas de lavagem de dinheiro. Então é interessante os Estados Unidos também vir com essa de que vai atacar, né, os cartéis, enfim, mas lembrando que os cartéis não existiriam se não fosse os Estados Unidos, porque os Estados Unidos é um grande consumidor de drogas e também faz a lavagem de dinheiro, né? Então,
Só que, por que essas terras de minerais raros são tão importantes? Essas terras de minerais raros, elas são terras que são fundamentais para o desenvolvimento da tecnologia espacial e principalmente da inteligência artificial, que é a grande disputa, e nós temos uma live maravilhosa sobre isso também, entre China e Estados Unidos. Isso acaba colocando e arrastando a América Latina para a grande selva da geopolítica. Ela passa a não ser mais um continente isolado, que tem os seus problemas e são muitos, mas passa a ser um ambiente de cobiça. Porque vamos combinar, galera? Europa, ó, tá lá embaixo. A África, infelizmente, ela foi já extraída, por isso, ela não é muito conhecida por ter minerais raros. Ela foi extraída, ela foi colonizada durante muitos anos e vive também em países sob ditadura, etc. Também não é um ambiente interessante. A Ásia é interessante, mas muito mais pela mão de obra barata, né? É interessante para o chinês e para o americano. É um ambiente de disputa, mas muito mais pela mão de obra barata e não pelas terras raras, né? A Ucrânia tem terras raras, mas já está em acordo com os Estados Unidos. Aonde então se tem os minerais raros? Na América Latina. E como eu disse, o narcotráfico tira, né? Se explora esses minerais. A gente tem essa velha situação aí no Brasil do garimpo ilegal. É onde se ocorre muita lavagem de dinheiro pelos grandes narcotraficantes. Então, hoje você tem a América Latina sendo cobiçada por três países, três estruturas de poder: Estados Unidos, China e o poder paralelo. Neste momento, Estados Unidos, para adentrar, no meu ponto de vista, para conseguir adentrar na América Latina, precisa o quê? Tirar o poder paralelo, que são os cartéis. Tá entendendo? Mesmo que os Estados Unidos, durante muito tempo, tenha feito subsistir esses cartéis com a lavagem e com o consumo, repito, neste momento, os Estados Unidos quer tirar o narcotráfico, cortar as rotas, enfim, enfraquecê-lo para justamente olhar para esses minerais raros. E a China também. A China já saiu do canal do Panamá, aquela coisa, mas ela também tem um interesse nos minerais raros, principalmente daqui do Brasil. Então, hoje a América Latina entra numa Guerra Fria 2.0. Porque diferente do passado, onde essa região foi disputada pela União Soviética, hoje, e pelos Estados Unidos, hoje ela é disputada pelos Estados Unidos, pela China e pelo poder paralelo. Ou seja, estamos sendo alçados ao jogo geopolítico. E será que estamos preparados para ele? Será? Alçados à selva da geopolítica, onde a lei do mais forte é o que vale. Será que estamos preparados para ela? Não sei. Mas independentemente do que se diga, olhar para o mundo será para a América Latina. Por isso que essa questão com a Venezuela é um passo apenas, um first step. Um first step. Se vocês olharem a nossa live, vocês vão entender mais ou menos isso. Vejam a live, que vocês vão gostar bastante, que a gente fala todo esse destrinçamento. Mas é uma conclusão e uma reflexão que eu trago. Será que nós estamos preparados para a Guerra Fria 2.0? Será? Será que estamos preparados para ser cobiçados? Não sei. Vamos aguardar, beleza? Galera, vou ficando por aqui. Senta o dedo no like, curta o nosso canal. Bom fim de semana para todo mundo. Quinta-feira nós voltamos, tá? E tchau, tchau, pessoal. Beijo. Tchau, tchau.